Micro-ondas se escreve junto ou separado? Tem hífen ou não tem? Seja muito bem-vindo ao nosso aulão de português. Para quem não me conhece, eu sou a professora Juju e hoje nós falaremos sobre as principais regras do uso do hífen. E no final você vai ver que a coisa é bem mais fácil do que você imaginava. Quer gabaritar na sua prova de português ou até mesmo passar naquele tão sonhado concurso público? Então se inscreva no canal, acione o sininho para receber os próximos vídeos antes do seu concorrente e deixe seu like para registrar a sua presença na aula e vem comigo! Quando usar ou não usar o hífen? Vamos à primeira regrinha que fala sobre as palavras iniciadas por H. Quando você tiver um prefixo e logo na sequência uma palavra iniciada por H, você deverá utilizar o hífen. Olha só a palavra co-herdeiro. Você tem um prefixo co e logo na sequência a palavra herdeiro que começa com H. Então você deverá utilizar o hífen. Olha a palavra anti-higiênico. Você tem um prefixo anti e logo na sequência a palavra higiênico que começa com H. Então você também deverá utilizar o hífen. E a nossa segunda regra fala sobre as vogais diferentes. Se você tem um prefixo que termina com uma vogal e a palavra começa com uma vogal diferente, você deverá juntar sem hífen. Olha a palavra autoescola. O prefixo auto termina com a vogal O. Escola começa com a vogal E. Vogais diferentes, junta sem hífen. Olha a palavra infraestrutura. O prefixo infra termina com a vogal A. Estrutura começa com a vogal E. Vogais diferentes, junta sem hífen. Mas nós temos exceção, que é com o prefixo co. Mesmo que a palavra que segue também comece com a vogal O, deverá ser junto sem hífen. Olha só a palavra coordenar. Nós temos o prefixo co, que é uma exceção, termina com O, e a palavra ordenar, que começa com O, mas deve ser junto, sem hífen, porque é uma exceção. Olha só a nossa terceira regra, que falaremos sobre qualquer consoante que não seja R nem S. Olha só, se você tiver um prefixo terminado em vogal e uma palavra seguinte que começa com qualquer consoante que não seja R nem S, você deverá juntar sem hífen. Olha a palavra autopeça. Prefixo auto termina em vogal O, peça começa em consoante P. Juntou sem hífen. Olha a palavra contra-cheque. Prefixo contra terminado com vogal A. Cheque começa com a consoante C. Juntou sem hífen, ok? Qualquer consoante que não seja R ou S, certo? Mas nós temos a exceção do prefixo vice. O vice sempre levará hífen para separar da palavra seguinte. Olha a palavra vice-governador. Vice termina em vogal, governador começa com G. Mas como vice é uma exceção, você deverá colocar hífen. Vice-presidente também. Qualquer palavra que começa com o prefixo vice deverá ter um hífen, ok? Agora sim é a vez das consoantes R ou S na nossa quarta regra. Olha só, se você tem um prefixo que termina em vogal e a palavra começa com a consoante R ou S, você deverá juntar sem hífen e dobrar essa consoante. Olha a palavra autorretrato. Você tem o auto, que é o prefixo terminado com a vogal O, e a palavra retrato, que começa com a consoante R. Junta tudo sem hífen e dobra esse R, fica autorretrato com 2 R's. Olha a palavra ultrassom, você tem o prefixo ultra terminado em vogal A e a palavra som, que começa com a consoante S. Junta tudo sem hífen e dobra esse S, fica ultrassom com 2 S's. Na nossa quinta regra falaremos sobre as vogais idênticas. Se o seu prefixo termina com uma vogal e a sua palavra começa com a mesma vogal do prefixo, você deverá separar com hífen. Olha a palavra micro-ondas. Tem o prefixo micro, que termina com a vogal O, e a palavra ondas, que começa com a vogal O. Vogais idênticas, separa com hífen. Olha a palavra anti-inflamatório. O prefixo anti termina com a vogal I e inflamatório começa com a vogal I. Portanto, vogais idênticas, separa com hífen. Em nossa sexta regrinha, nós falaremos sobre as
consoantes idênticas. Se no seu prefixo termina com uma consoante e a palavra começa com a mesma consoante, você deverá separar com hífen. Olha só a palavra interregional. Inter, que é o prefixo, termina com a consoante R, regional começa com a consoante R. Consoantes idênticas, separa com hífen. Olha a palavra subbibliotecário. Você tem o prefixo sub, termina com a consoante B, bibliotecário começa com a consoante B. Vogais idênticas, separa com hífen. Atenção, mais uma exceção! Olha só o prefixo sub, que é a nossa exceção. Se o prefixo sub vier acompanhado por palavra que começa com R, deverá ser utilizado o hífen. Olha só a palavra sub-região. Sub, prefixo sub, terminado com consoante B. Região que começa com consoante R. Mesmo sendo consoantes diferentes, você vai separar com hífen, porque é uma exceção. Outra exceção são os prefixos circum e pan, quando vierem acompanhados por palavras iniciadas por vogal, M ou N, deverá ser separado por hífen. Olha só a palavra pan-americano, nós temos o pan, que é o prefixo americano, que começa com uma vogal, separa com hífen. A sétima regra, nós temos a consoante com a vogal. Se o seu prefixo termina em consoante e a palavra começa com vogal, você deverá juntar sem hífen. Olha só a palavra interescolar. Você tem o prefixo inter, que termina com consoante R, e a palavra escolar, que começa com vogal. Junta tudo sem hífen, interescolar. Olha a palavra superaquecimento. Você tem o prefixo super, que termina com a consoante R, e a palavra aquecimento, que começa com uma vogal. Junta tudo sem hífen. Na oitava regra, nós temos o uso obrigatório do hífen com alguns prefixos que são ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró. Se você tiver algum desses prefixos, você deverá utilizar o hífen, porque é obrigatório. Olha só o exemplo da palavra ex-aluno. Você tem um prefixo ex, que tem o hífen obrigatório, e a palavra aluno, então separa com hífen. Olha a palavra sem terra. O sem é um prefixo de uso obrigatório do hífen, e a palavra terra, sem terra, com hífen. Na nossa nona regra, falaremos sobre palavras com origem tupi-guarani. Se você tiver um sufixo de origem tupi-guarani, açu, guaçu, mirim, você deverá utilizar o hífen. Olha só o exemplo Amoré-Guaçu. Amoré, hífen, Guaçu, porque é origem tupi-guarani. Na décima regra, temos os encadeamentos vocálicos, que são quando duas ou mais palavras se unem, ocasionalmente, para formar aí um encadeamento vocálico. Olha só, capital interior. Ele viajou sentido capital interior. Esse capital interior é o encadeamento vocálico. Separa com hífen. Rio-Niterói, ponte Rio-Niterói. É o encadeamento vocálico também. Separa com hífen. Na 11ª regra, são aquelas palavrinhas que já perderam noção de composição, como por exemplo, rodapé, girassol, paraquedas, entre outras. Na 12ª regra, você vai utilizar hífen com as palavras que indicam espécie botânica ou zoológica, por exemplo, couve-flor, bem-te-vi e até mesmo João de Barro. Na 13ª regra, você deverá utilizar o hífen com nomes que começam com grã, grão ou que sejam ligados por artigos. Grã-Bretanha, Grão-Pará, Baía de Todos os Santos. Professor, é muita regra, não dou conta, chega na prova eu esqueço, o que eu faço? Calma, eu vou te dar um resumão agora, que esse resumão faz milagre, presta atenção. Letras iguais, separa com hífen. Letras diferentes, junta. De novo, letras iguais, separa com hífen. Letras diferentes, junta. Palavras com H, separa com hífen. Palavras com R ou S antes de vogal, junta e dobra a letra. Pronto. Gente, com esse resumão, na hora da prova, você vai conseguir eliminar muitas alternativas e vai conseguir chegar no resultado na alternativa correta, tenho certeza disso. E essa foi a nossa aula sobre as principais regras do uso do hífen. Ficou alguma dúvida? Volte o vídeo, assista de novo, faça anotações, estude bastante esse resumão que eu passei, que vai facilitar bastante na hora de realizar suas provas de português. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com seu amigo para ajudá-lo também. E sucesso para todos! Fui!